Faleceu na madrugada da quarta-feira o arcebispo emérito de Mariana e ex-presidente da CNBB, Dom Geraldo Lírio Rocha. Desde o último domingo, ele estava pregando um retiro espiritual para os padres da Arquidiocese de Xingu, Altamira, no Pará. O bispo teve uma queda repentina e quebrou o fêmur. Ele estava com 81 anos e foi hospitalizado. Dom Geraldo teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. O arcebispo metropolitano de Pouso Alegre, Dom José Luiz Magela Delgado, conviveu de maneira próxima do arcebispo emérito de Mariana. Dom Magela lamentou a morte do bispo, a quem disse ser como um pai. A morte de Dom Geraldo Lírio Rocha surpreendeu a todos nós. Dom Geraldo Lírio, arcebispo emérito de Mariana, ele tem uma presença muito marcante e forte na minha vida. Eu fui ordenado bispo por Dom Geraldo Lírio, no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, mas conheci Dom Geraldo Lírio ainda como padre em 1985. Dom Geraldo era bispo auxiliar da Arquidiocese de Vitória e eu era secretário da OSIB, Organização dos Seminários e Institutos do Brasil, do Regional Leste 2. E na convivência com Dom Geraldo na OSIB foi assim uma convivência muito forte, porque eu estava iniciando o meu ministério na formação dos futuros padres e nos encontros que tinha com Dom Geraldo, aquilo nos fortalecia muito. A sua presença era marcante, ele sempre nos estimulava. Posteriormente, eu fui encontrar com Dom Geraldo Lírio, já alguns anos mais tarde, na ASLI, Associação dos Liturgistas do Brasil. Eu como professor de liturgia, Dom Geraldo como assessor da Comissão de Liturgia da CNBB. Na época, ele fazia muita presença junto a essa organização. Ele nos incentivava, ele procurava também estimular a nós, como professores de liturgia, a não desanimarmos, a não perdermos o anseio e a alegria de não apenas ensinar liturgia, mas também vivenciar a liturgia nas salas de aula e junto ao povo de Deus. Dom Geraldo, um terceiro momento que eu vou conviver com Dom Geraldo, vai ser na CNBB, quando eu fui indicado para ser subsecretário da CNBB em Brasília. Isso já foi em 2007. Dom Geraldo era o presidente da conferência na época. Então a minha presença na sede da CNBB era uma presença, sem dúvida, movimentada pelo estilo de presidência de Dom Geraldo Lírio Rocha. Lógico, eu era subsecretário de Dom Dimas Lara, que era o secretário executivo, mas mensalmente a presidência se reunia, Dom Geraldo lá estava, e isso muito nos incentivava. Aprendi muito com Dom Geraldo na CNBB. Aprendi muito mesmo, aprendi a ser padre, aprendi como colaborar na gestão da conferência lá em Brasília. Aprendi com Dom Geraldo a ter paciência e docilidade, sobretudo com os bispos. Na época eu era padre e Dom Geraldo sempre me animava, né? Olha, cuidado, tenha paciência, os bispos às vezes chegam aqui, eles estão cansados, estão nervosos, eles trazem as situações das suas igrejas particulares. A CNBB deve ser para eles assim quase que como um bálsamo, um alívio, para dar-lhes mais tranquilidade e renovar as energias. Aprendi muito com Dom Geraldo. A amizade e os aprendizados fizeram o arcebispo metropolitano de Pouso Alegre convidar Dom Geraldo para ser o presidente da cerimônia quando ele foi ordenado bispo em Aparecida. E por isso eu o convidei para ser ordenado bispo, para ele ser o principal ordenante na minha ordenação episcopal. E ele foi com muito carinho. Eu trago no meu coração lindas palavras de Dom Geraldo no dia da minha ordenação, palavras também de estímulo e de coragem no episcopado. E vindo para o Regional Leste 2, Minas Gerais, convivi com os últimos anos de Dom Geraldo na ativa aqui no nosso regional, nas nossas reuniões, ele sempre estimulando e sempre nos animando na caminhada episcopal. Eu tenho um apreço muito grande por Dom Geraldo como um filho.
não apenas como um filho espiritual, mas também como um filho que olha para uma pessoa já experiente, idosa, uma figura de um pai que está sempre estendendo a mão. Eu fui saber mais tarde, através dele, que eu fui indicado para a CNBB por ele, né, porque ele já me conhecia de outras caminhadas na nossa vida de dedicação à igreja. Então é esse um legado que eu trago de Dom Geraldo Lírio. Um homem que foi para a igreja no Brasil uma presença marcante, uma presença de uma pessoa aberta ao diálogo, de um bispo conciliador. Dom Geraldo se relacionava com todos na conferência. Como presidente, ele tinha uma facilidade de chegar perto dos irmãos bispos e depois, mesmo presente na conferência, ali ele se fazia como um irmão entre todos. Dom José Luiz Magela Delgado destaca o legado que será deixado pelo ex-presidente da CNBB e arcebispo emérito de Mariana. Dom Geraldo foi um homem de bem, cujas virtudes não cairão no esquecimento. Dom Geraldo construiu realmente a Igreja de Jesus Cristo, a paixão que ele tinha por Jesus Cristo, o conhecimento que ele tinha pela organização da Igreja no Brasil. Isso é para nós assim um legado espetacular. Dom Geraldo, ele, pelo bom exemplo que ele nos deixa, ele marca a caminhada da nossa igreja, porque ele deixa para nós uma herança como bispo, e uma herança também para o povo de Deus. Mesmo emérito, Dom Geraldo estava em plena atividade pastoral. Ele estava numa missão lá em Altamira, e na última assembleia ele foi eleito por nós representante do Brasil no sínodo que vai acontecer em Roma no próximo mês de outubro. Portanto, disposto à missão, sempre disposto à missão. E isto é para nós até um conforto, porque um homem de idade, em plena atividade pastoral e missionária, mesmo sendo emérito, e Deus o chama nesse momento. É uma consolação para nós. Dom Geraldo, que ele descanse em paz, que seja sepultado na paz do Senhor. O velório de Dom Geraldo Lírio Rocha começou ontem na Catedral de Altamira, onde foi celebrada uma missa de corpo presente. Depois o corpo foi transladado para a cidade de Vitória, no Espírito Santo, onde foi velado. Na tarde de hoje, o corpo de Dom Geraldo Lírio Rocha foi levado para a cidade de Colatina, no interior do estado do Espírito Santo, onde foi bispo de 1990 a 2002. O corpo será velado até amanhã na Catedral de Colatina e depois será levado para Mariana, aqui em Minas. Na noite de sexta-feira, o velório de Dom Geraldo Lírio começa no Santuário de Nossa Senhora do Carmo, em Mariana. No sábado, o corpo será levado em cortejo para a Catedral Basílica de Mariana, onde será realizada a missa das exéquias às 15h. Em seguida, o corpo do arcebispo Dom Geraldo será sepultado na cripta da Catedral Basílica Metropolitana de Mariana.